Graças e paz, igreja. Pode passar o tempo que for, toda vez que o pastor me chama para trazer a palavra, eu tremo na base. Mas a palavra do Senhor, ela conforta, confronta, primeiro a vida de quem está aqui em cima. Então, que o Espírito Santo, essa noite, possa a falar no seu coração, amém? Irmãos, quando o pastor falou aqui, quando ele te chamar para fazer alguma coisa, não recuse. Não recuse. Ah, mas eu não sei falar. É só falar que o diabo não presta e Jesus é bom. Já é uma pregação. Eu lembro que a Rita chegou falando que estava nervosa, que ela ia tocar. Rita, eu lembro quando o pastor pediu para tocar, eu falei, pastor, eu sei uma música só. Aí o pastor falou para mim que Jonas era um pregador de uma palavra só. E eu me vi tendo que tocar. Aí no outro culto tinha mais outra música, no outro culto tinha mais outras músicas. Hoje, pela graça de Deus, eu consigo tocar outras músicas. Mas assim, é deixar Deus usar. Deixar Deus usar. Nós somos chamados aquele para fazer a obra. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia. Eu creio que quem está acompanhando a leitura bíblica anual já vai ter lido essa passagem. E ela tem falado muito ao meu coração. Gênesis 38. Quem aqui conhece Judá? Levante a mão. Irmãos, só eu e Benjamim. Benjamim conhece Judá, né? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Às vezes o povo peca por falta de conhecimento, principalmente da palavra de Deus. Eu creio que nós temos que nos desprender só de pregadores. E porque Deus, Ele é a revelação divina através da palavra. Então, se você não lê a palavra, não estuda a palavra, aquilo que Deus nos deixou, desculpa, irmão, você vai ser enganado lá fora facilmente. E é isso que o inimigo quer, que você seja enganado facilmente. Amém? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre quem é Judá. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 38. Eu vou ler alguns versículos aqui, amém? E aconteceu por este tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita, chamado Irá. Ali Judá viu a filha de cananeu, chamado Sua, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quizebe quando o teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Grave esse nome, irmãos. No entanto, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não era considerado seu, por isso, todas as vezes que tinham relações com a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao teu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: continue viúva na casa do seu pai, até que Selá, o meu filho, cresça. Pois Judá passava assim, e para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Timá, e ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi e disse a Tamar: e eis que o seu sogro está a caminho de Timar, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou na entrada de Enaim,
no caminho de Timná, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não havia sido dada por mulher. Então Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela o caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa alguma coisa comigo, alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o seu cajado que você tem na mão. E ele deu os objetos e teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu, pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para rever a garantia que tinha deixado com a mulher, mas esse não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, o homem de lugar que disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: e que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos passar vergonha. Eis que mandei um cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao Judá respondeu: tragam para fora, para que ela seja queimada. Quando estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertenceu essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Eu vou ler só vou ler só mais um capítulo, mais um versículo. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-lhe, arrancou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, cuja mão estava o fio vermelho, e deram o nome de Zerá. Amém, irmãos? Para quem não sabe, Judá é o 4º filho de Jacó. Jacó, pai de José. Eu acho que todos que aqui estão conhecem a história de José. José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos. E Judá, irmãos, ajudou José a ser vendido. Mas não é essa história que eu quero entrar aqui. Hoje eu quero falar exatamente dele. Eu coloquei por tema, fala assim: quando Deus trabalha no caráter através dos nossos erros, Ele nos restaura. Amém? Judá aqui, irmãos, nos primeiros capítulos, ele foi embora da terra dele, da casa dos pais dele, arrumou uma mulher que não era bênção para a vida dele. A própria palavra de Deus fala que ele arrumou uma mulher fora do que era proposto para ele. E com essa mulher, ele teve filhos. 3 filhos. E no decorrer da história, se você for ler, o primeiro filho se casou, ele deu Tamar como mulher para o primeiro filho. E quando eu estava lendo, irmãos, e olha que eu já li a Bíblia outras vezes, mas esse ano nós começamos a ler Gênesis primeiro. E acho que foi até semana passada, quando eu estava lendo, quando eu li esse versículo que fala assim, prestem atenção, irmãos. Vou subir. Deus viu que o primeiro filho de Judá era ruim e Deus matou ele. Ai, Aline, mas o que você quer dizer com isso? Vamos voltar a Judá. Judá, irmãos, fez algo que não era da direção de Deus.
Judá, filho de Jacó, ele se afastou da família após ter o episódio com José. A sua história mostra um afastamento de decisões erradas, omissões que anulam o plano de Deus, mas que exigiam um arrependimento. Mas ele não se arrependeu de primeiro, irmãos. A própria palavra fala que ele teve 3 filhos com ela. Aí você fala assim, Aline, mas como que Deus permitiu que ele tivesse filhos? Aí eu pergunto para você, como que Deus permitiu que você estivesse aqui hoje? Quantas coisas erradas você fez sem a permissão de Deus? E eu sempre falo, irmãos, quando a gente faz as coisas sem a permissão de Deus, a gente não foge das consequências. Eu falo por mim, eu estou com o Carlos há 15 anos, casada, vou fazer 12 anos. Só que eu, Aline e Carlos casamos com o André no colo. Depois de 4 anos de namoro, noivado, nós casamos com o André no colo. Quer dizer que eu coloquei a carroça na frente dos bois. Eu desobedeci aquilo que Deus se propôs, a palavra dele. Eu e Carlos não nos guardamos e tivemos o André antes do nosso casamento. Aline, teve consequências? Muitas, irmãos. Possa ser que até hoje tem algumas consequências. Nos arrependemos, proclamamos diante de Deus, dos homens, pedimos perdão para Deus, porém teve consequências. Glória a Deus que Deus não levou meu filho, mas Deus levou o primeiro filho de Judá. E naquela época, irmãos, pasmem vocês. Para quem não conhece a história, eu vou falar aqui. Presta atenção, Tamar casou com o primeiro filho de Judá. Deus, o que ele fez? Viu que ele era ruim e morreu, matou ele. Naquela época a lei era o seguinte, ela tinha que casar com outro filho. Ela não podia ficar viúva e casar com o de fora, tinha que seguir a linhagem. Então ela casou com o segundo filho de Judá. O segundo filho de Judá viu que aquele filho que ele poderia dar não seria dele, seria por causa do irmão dele. Mais uma vez a desobediência, Deus viu a desobediência, o que ele fez? Matou. Judá, no desespero, irmãos, no desespero, o que ele fez? Mandou Tamar para a casa dos pais dela novamente, para que ela não se casasse, porque ele ficou com medo. Eu, no lugar dele, desculpa, irmãos, eu ficaria com medo também. Pessoal, não deu certo com o André, aí a mulher casa, de repente eu tenho um 3º filho. Adendo, irmão, só vou ter o 3º filho se for muito milagre de Deus, viu? Mas eu, no lugar de Judá, eu não sei se eu faria diferente. Se eu mandaria, se eu colocava o meu 3º filho, sabendo que os meus 2 filhos morreram. Só que, irmãos, tudo isso aconteceu por consequências, porque ele não fez aquilo que era proposto. Eu não vou entrar aqui em um estudo, porque hoje não é um culto de estudo, mas eu volto a falar, irmãos, leia a palavra, estude a palavra, para você saber o porquê disso, o porquê de Judá fez isso. Você vai ler os antecessores dele, o Jacó, todos aqueles fizeram aquilo que Deus mandou, e Judá fez totalmente diferente. Ele foi para um lugar que não era para ele ir, ele foi para uma casa que não era para ele ir, para uma cidade onde ele não era para ele ir, e casou com uma mulher na qual ele não era para casar. E quantas coisas na nossa vida a gente faz sem essa direção também? Quantas pessoas estão aqui hoje que fez as coisas fora da direção de Deus, sabendo, detalhe, irmãos, sabendo que não era para ser feito, sabendo que não era aquilo que Deus ia se agradar. Eu falo assim que uma das piores coisas é você pecar sabendo que está pecando, fazer o erro, cometer o erro sabendo que aquilo ali não vai agradar a Deus. Principalmente quando a gente ouve a voz de Deus, mas a gente vai lá e faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Quantas coisas da minha vida, irmãos, tive consequências por não ouvir, até ouvir a palavra de Deus, mas não tomar uma direção certa. E Judá fez isso. E ele, com medo, o que ele fez? Ele mandou a nora dele para a casa do pai dele, achando que pronto, ali vai estar tudo certo, tudo bem. E voltando aqui, as nossas consequências, irmãos, a nossa família é afetada pelas nossas consequências. Hoje eu falo como mãe, um erro que eu tomo como mãe, quem leva por consequência é o meu filho André, o meu filho Felipe. Eu estava falando com a minha mãe, nós temos passado por eu não falo nós temos passado, mas minha mãe tem passado por umas situações de decisões. E ela falou assim para mim, Aline,
eu só tomei essa decisão porque eu não quero cometer o mesmo erro. Porque eu cometi o mesmo erro e até hoje eu sofro as consequências. Eu falei, mãe, mas Deus te perdoou. Ela, Aline, mas eu sofro as consequências. E tudo isso que eu estou passando, eu podia ter evitado. Mas eu não dei ouvido à voz de Deus, eu não fiz o certo. E quantas vezes, irmãos, nós não fazemos o certo? Aí nós passamos pelas consequências e pedimos socorro para Deus. Senhor, me socorre. E às vezes a gente esquece que aquilo ali foi a gente que plantou. Senhor, me ajuda. E a gente esquece. Irmãos, nós vivemos no tempo da graça. Mas olha aqui, o que Deus fez com os filhos de Judá. Deus matou os filhos de Judá por consequências mal tomadas de Judá. A família sempre leva as consequências pelas decisões erradas que nós tomamos. Os nossos em volta, irmãos, quando eu falo a família, eu não falo assim no âmbito de pai, mãe, filho. Eu falo em qualquer âmbito, seja lá no seu trabalho, seja aqui na igreja, no seu ministério, em qualquer lugar, consequências tomadas, atos tomados errados, haverá consequências. Só que nós vivemos o tempo da graça, da misericórdia, e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, assim diz a palavra dele. Porque senão, irmãos, aqui os bancos estariam vazios. Eu seria a primeira que não estaria aqui. Deus já tinha me fulminado pelas más escolhas que eu fiz, sem a direção de Deus. Amém? E quando Judá manda Tamar para outra cidade, a decisão que ele toma é tentando proteger o filho dele, o último filho dele, da morte. Mas olha só o que acontece, irmãos. Ele vai para uma outra cidade, é como se ele fosse para um evento em outra cidade. Quando Tamar ficou sabendo que Judá ia até essa cidade, olha o pecado, o que o erro faz as pessoas cometerem. Ela, viúva, ela se vestiu como prostituta. Aí você fala assim, Aline, mas como assim ele não percebeu que era ela? Naquela época, irmãos, as prostitutas, elas tampavam os seus rostos. Então ela usava aquelas... Então ela ficou esperando ele na entrada da cidade, só esperando ele passar, e ela se ofereceu a ele. Ela já foi, irmãos, com más intenções, por uma promessa que ele fez e ele não cumpriu. Porque eu penso que ela voltou para a casa do pai dela, viúva de 2, esperando aquela promessa do sogro voltar para buscar ela para ela casar. Porque a desculpa que ele deu foi assim, meu filho é muito novo, então eu vou esperar ele, chegar a um tempo para que ele possa casar e eu vou te buscar. Só que passou os tempos e ele não foi buscar. Aí olha o que uma decisão mal tomada faz. Ela se vestiu de prostituta e se ofereceu para ele. E olha como o pecado, irmãos, cega as pessoas. Ele conviveu com Tamar. Ele conviveu com ela um bom tempo. E nem a voz dela ele reconheceu. Quando ela falou com ele não a lógico que sim, ela estava com o rosto tampado, mas nem a voz ele reconheceu. E perguntou para ela: o que você quer que eu te dou como garantia? Ela fala: o que você vai me dar para eu deitar? Ele fala: um cabrito. Ela: o que você vai me dar como garantia? O que ela pediu dele? O selo, a capa e o cajado. Naquelas épocas são 3 coisas fundamentais para um homem. Naquela época, o selo que se dizia ser um homem importante da sociedade. Ele era uma pessoa de bens importante. Aquela época, o cajado, eu fui pesquisar ainda hoje, o próprio homem que fazia o seu cajado. Então era importante aqueles itens para ele. E ele se deixou levar e deu para ela como garantia, se deitou com ela e foi embora. Irmãos, vocês perceberam a gravidade de tudo o que está acontecendo?
Às vezes a gente se espanta por histórias ali aleatórias, mas se você for ler a palavra, você fica... Eu falo assim, meu Deus. E olha que eu li a Bíblia já outras vezes, mas quando eu li, eu falei assim, Jesus, Judá deitou com a nora dele. E teve um filho com a nora dele, em consequência do pecado, em consequência da desobediência, porque não fez aquilo que Deus tinha para ele. Olha onde o pecado, a desobediência de Judá, de não ouvir a voz de Deus, levou ele a ter um filho com a própria nora. E detalhe, irmãos, cego pelo pecado, cego, porque ele não a reconheceu e deitou-se com ela. E assim, pelo erro dele, ele fez outra pessoa errar. Ele perdeu os 2 filhos e ainda fez a nora, por uma promessa que ele fez, ele levou ela ao erro. E a gente faz isso, irmãos. A gente faz isso com os nossos entes. Pelas nossas consequências, às vezes nós nos deixamos que o outro erre também. E isso, irmão, vira uma bola de neve. Todos aqui sabem que o Carlos ele foi para uma casa de recuperação. E o pastor um dia falou assim para mim, Aline, você é codependente. Aí eu falei, meu Deus, pastor. E eu fui pesquisar o que era codependente. Pesquisei, li. E eu via, irmãos, que o Carlos não era o único doente da minha casa. Eu era doente também. Eu era codependente do Carlos. Todos os meus atos se davam em consequência aos atos do Carlos. Atos que muitas vezes foram errados. Às vezes atos, irmãos, que eu nem sabia que eu estava cometendo. Atitudes que às vezes eu nem sabia que eu estava tendo. E às vezes, irmãos, vou abrir aqui, às vezes até hoje, não que nós estamos nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado. Mas ainda hoje eu me vejo às vezes fazendo coisas que eu não deveria por causa da codependência. Na qual eu precisei o pastor Haroldo e a Carla falar assim, Aline, o que você está fazendo é errado. Para de fazer assim, para de tomar essa atitude, faça diferente. Deus teve misericórdia da minha vida e colocar pessoas para me ensinar e falar que eu estava errado, que o Carlos estava errado. E nós sempre tentamos estar acertando, irmãos, mas muitas das vezes nós erramos as nossas consequências, nossos pecados, foi por causa de nós mesmos, por consequências, por atitudes errôneas, por atitudes não pensadas. Assim, a gente sabe que aquilo não pode fazer, a gente vai lá e faz. E esquece da consequência que pode afetar o próximo. Às vezes, irmão, a mentira leva à morte de alguém. O roubo leva à morte de alguém, leva à prisão de alguém. Coisas que na sua cabeça às vezes pode falar assim, mas é tranquilo. Não, irmãos, nada é tranquilo quando nós agimos de forma errônea, sem estar debaixo da direção de Deus, sem estar debaixo de uma palavra de Deus. Que você possa procurar qual é a palavra que você está debaixo. Quando eu voltei aqui e perguntei quanto sabia a história de Judá, nós somos errôneos em não saber a história de Judá, irmãos. E isso não é o pastor Haroldo que vai vir aqui de domingo, de quinta, te ensinar. É algo que está na Bíblia. Quantos aqui que estão aqui pegaram... Olha, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele nos dá estratégia para a gente até ler a palavra dele. Quantos aqui pegaram o plano anual de leitura? O ano passado eu peguei e li. E eu li Gênesis. Eu li Gênesis 38, li a história de Judá, mas esse ano que veio trazer à luz da palavra o que o Judá fez, todas as atitudes que ele tomou. E detalhe, irmãos, voltando aqui para a palavra, ela esperou e voltou lá para a cidade para falar. E quando ela chegou lá, ela falou assim, Judá, a sua nora se prostituiu e agora ela está grávida. O que ele faz? O que ele faz, irmãos? Manda queimar ela. Sem saber que ele era o pai, que ele era o causador. Quando ela chegou e falou assim, peraí, você reconhece esses itens? Eu imagino a cabeça dele, irmãos. Eu imagino a cara dele de assustado. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Não sei se eu fui gerente de loja durante um bom tempo. E às vezes, irmãos, eu falo que eu cometi alguns atos assim, eu não falo não pensáveis, mas... por causa da posição que eu tinha que tomar algumas atitudes que não eram legais, por obediência aos meus patrões. Mas aí quando eu via
que eu falo, meu Deus, eu tive que fazer isso. A vergonha vem sobre nós quando a gente faz algo errado. Quando a gente faz algo errado, que a gente sabe que é errado e teve aquela consequência, traz a vergonha. Mas que hoje, tudo aquilo que você possa pensar que você fez de errado, possa te trazer arrependimento. Porque foi isso que Judá teve. Ele se arrependeu. E olha o que ele fala. Eu vou ler o versículo. Olha o que ele fala aqui no versículo. Irmãos, eu não sei vocês que costumam trazer a palavra, mas eu noto um monte de coisa e falo assim, eu vou ler isso, isso, isso. Aí de repente eu mudo tudo. Judá fala que Gênesis 38, 25 e 26, Judá reconhece o erro dele e fala assim, ela é mais justa é ela do que eu. E fala que ele foi lá e não se deitou mais com ela. Nesse exato momento, irmãos, é onde veio o arrependimento de Judá. Aonde veio o arrependimento. Eu creio ele que assim, deve ter passado um filme na cabeça dele, assim, ó, da morte dos filhos, quando ele se deitou com achando que era prostituta. Eu imagino a vergonha dele, porque o arrependimento, irmãos, não é só um sentimento assim de se arrepiar, de ai, eu tô aqui, ai Senhor, eu tô arrependido, mas aqui fala assim que ele considerou ela mais justa do que ele e não deitou mais com ela, ele não cometeu de novo o mesmo erro, o mesmo pecado, porque se fosse nós hoje, o que nós faríamos? Não falo eu como mulher, mas o que o homem lá de fora faz? Já me deitei com ela, o filho já é meu, vou ter ela como minha esposa, eu vou ficar com ela e vida que segue. Ele não fez isso, ele se arrependeu e dali para frente acabou. Tudo aquilo que ele tinha feito de errado caiu por terra. E se você for ler, irmãos, eu não vou ler hoje, mas pega a Bíblia, leia, peça para Deus, fala, Senhor, me dá clareza da tua palavra, para eu entender a sua palavra. Você vai ver que depois disso, Gênesis 38, depois vai indo, a atitude de Judá foi totalmente diferente com o que ele era. Ele voltou para a casa dos pais, só resumindo, ele voltou, ele ajudou, ele guiou Benjamim quando foi até José, e por causa dele, José teve misericórdia. Se você for ler, ele teve atitudes totalmente diferentes que ele tomou outrora, por causa do arrependimento, irmãos. Deus restaurou a vida de Judá. Deus restaurou tudo que ele pôde ter, porque ele colocou por se perder. E quantas vezes nossas atitudes a gente põe por se perder. Irmãos, e detalhe, não tenha você por convicção que só porque você é crente, frequenta a igreja domingo, quinta, conecte, tudo bonitinho, que você não está sujeito a errar. Se você não está sujeito a de olhar uma situação, saber que não pode fazer e vai lá e faz. Nós todos os dias, tem até uma música que fala assim, todo dia o pecado vem e todo dia vem as tentações, basta a gente se posicionar e escolher o que a gente quer. Só que, irmãos, o homem, ele é sempre voltado para o pecado. Ele sempre é voltado para errar. Parece que a gente assim, quer passar pelo deserto, a gente quer passar naquele sofrimento. Nem tudo, irmãos, que a gente passa é ai não, Deus está me testando. Não, é por consequência de atitudes mal tomadas. São consequências de posicionamentos mal tomados, por decisões mal tomadas. Quantas e quantas vezes hoje você não tomou uma decisão errada, na qual teve uma consequência que eu tenho certeza que você vai falar, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Se arrependa. Dá tempo. Não vai precisar Deus nos matar. Não espere Deus matar. Quando eu falo matar no nosso século, eu falo matar espiritualmente. Eu sempre falei assim, Senhor, o meu maior medo é morrer espiritualmente. É não sentir o poder de Deus, é não ouvir a voz dele, é não estar mais na presença, é não ter prazer de estar na presença do Senhor. Se você, irmãos,
estiver nesse nível de não sentir a presença do Senhor, sentir uma fraqueza de orar, é dia de culto, nossa, eu vou ter que ir para a igreja, eu não acredito, sabe, tudo é maçante, vigia, tem uma morte espiritual, é para isso que Deus nos deixou, pastor, pastora, e não é vergonha nenhuma, irmãos, falar que você não consegue, que você não está conseguindo fazer, que você não está conseguindo orar, que você não está conseguindo ler a palavra. Não é vergonha nenhuma. Quantas e quantas vezes eu já liguei para Carla, essa semana eu estou tão mal que eu não consigo orar, me ajuda a orar. Ela, bora Aline, vamos orar. Deus coloca, irmãos, olha como Deus é maravilhoso, Deus coloca pessoas para te ajudar e você prefere continuar no erro, prefere continuar tendo as consequências dos seus pecados, das suas decisões mal tomadas. Se arrependa, irmãos, porque sem o arrependimento não há restauração, não há renovação. E se você souber o peso da palavra que é restauração, irmãos, todo dia você vai pedir para Deus te restaurar, porque você vai começar a sentir vergonha das suas atitudes, das suas vestes. Você vai se olhar no espelho e vai ver que o teu maior vilão é você mesmo, que quem te afasta de Deus é você. Mas não, olha o que Tamar fez, olha o que Judá fez, achando que estava fazendo certo, mandou a nora dele para outro canto achando que estava fazendo certo. E olha a consequência do que teve 2 filhos, mas irmãos, é das dores que Deus restaura e traz algo novo. Agora, se você ler a genealogia de Judá, de Pérez, vai chegar a quem, irmãos? A quem? Vai chegar Jesus. Quantos já não ouviram? Ele é leão da tribo de Judá, filho de Davi. Você vai ler a genealogia, vai chegar Jesus, porque Judá se arrependeu. Então está na hora de você se arrepender, porque há algo novo. Sabe aquela música, a vida aí, a restauração, a árvore que foi cortada ainda há de florescer. Quantas vezes, irmãos, eu já me vi caída e Deus me restaurou. Deus me restaura todos os dias, mas tem que haver o arrependimento para ver a restauração. Possa ser que você se olhe agora, se a palavra de Deus fala assim, que o homem possa se analisar. Então, faça uma autoanálise e vê o que você precisa se arrepender. Talvez, irmãos, a gente acha que tem que se arrepender por algo grande. Eu roubei, então eu preciso me arrepender. Não, às vezes é se arrepender de ter falado mal do coleguinha. Às vezes é se arrepender de ter levantado a voz com o filho, de ter tomado atitude, sei lá. Às vezes é ter burlado uma fila de uma padaria, burlado o sistema. Pai, irmão, esses dias eu falei, Senhor, me perdoa. Vai ser gravado, né? Eu vou ter que contar um crime. Eu não sabia que era crime você fazer um Pix para você mesmo, para você pagar um cartão. Eu falei, meu Deus, eu tô pecando, eu tô errando. Por que eu já fiz, irmão? Eu fui numa conta, peguei aquele dinheiro, fiz o Pix para outra conta para pagar o cartão. Aí eu fui lá e mandei para outra conta. Irmãos, isso é crime. Falei, meu Deus, me perdoa. Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Me perdoe em nome de Jesus. Tudo bem, irmãos, que eu não sabia que era crime. Agora eu sei. Então, se eu fizer, vai haver consequências. Talvez minha conta vai ser bloqueada. Talvez eu vou ser presa. Eu não sei vocês, irmãos. Mas de tempos em tempos, assim, será que alguém fez um boletim de ocorrência contra mim? Eu não sei. Aí eu falo assim para o meu irmão, Denner, verifica aí meu CPF, vai que alguém está me acusando de um crime que eu não sei. Porque às vezes, irmão, a gente toma atitudes não pensadas. Atitudes que podem levar uma consequência para uma vida inteira. Para uma vida inteira. E assim, irmãos, que haja arrependimento. Mas lá vai haver consequência. Mas sabe qual é o bom? Sabe qual é a novidade? Sabe o que é o algo novo que tem aqui hoje? Que nós temos Jesus. Nós temos Jesus, que precisou tudo acontecer para que Ele fosse para o madeiro, para que Ele fosse sangrar por mim, por você, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. A gente se esquece desse peso.
do peso que tem essa mensagem da cruz. Domingo agora, irmãos, é Santa Ceia. Você está se preparando para ceiar, para estar aqui? Você está se analisando para compartilhar aqui desse momento em memória de Cristo? Irmãos, nós somos cristãos, estamos vivendo dentro de uma comunidade na qual nós temos esses cultos, temos essas oportunidades de estar vivendo, irmãos. Eu não sei, irmãos, se você vive num mundo na qual você não procura saber o que está acontecendo aí afora. Mas eu sou muito curiosa, Essa semana teve 2 polêmicas do evento que teve, que a única coisa que eu me arrependo é de não ter ido. Eu ainda falei pro pastor, eu me arrependi de não ir, porque, irmãos, eu pensei mal de outras pessoas, eu não fui. Tive consequências, fiquei assistindo num calor danado, dentro da minha sala, sem poder gritar, mas até então consegui, curtir. Por atitude que eu nem pensei na hora, que eu podia ter falado, não, Paulo, eu vou ir, podia estar lá glorificando, e de uma música que fala do Marcos Teles Aue. Irmãos, a única coisa que eu posso te dizer, eu não vou nem falar a minha opinião, mas quantas opiniões sem falar de Jesus, sem apontar para o propósito maior, que é ganhar vidas, que é ganhar almas. A minha vontade era para que cada pessoa que chegasse em mim, Aline, você viu aquele cantor que você gosta, fez a música, a minha vontade foi assim, tá, e você de janeiro para cá, quantas almas você ganhou para Cristo? No ano de 2025, porque a música foi lançada em 2025, quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas palavras você falou de Deus? Quem você evangelizou? Para quem você pregou? Qual foi a obra maior que você fez, que Jesus fez? Porque, irmãos, quando a gente aponta um dedo para outra pessoa, nós temos outros dedos apontados para nós. Nós temos que tomar muito cuidado para depois não ter que se arrepender por palavras malditas, por palavras mal colocadas. Mas se nós tivermos o pensamento do que é os propósitos de Deus na nossa vida, irmãos, não precisa de opinião nenhuma lá fora. É só a gente seguir a palavra, o que Deus nos deixa. Lá em Marcos fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você está fazendo isso, pregando o evangelho? Para quem você falou de Jesus essa semana? Para quem você convenceu do arrependimento essa semana? Você falou para o seu filho, olha, volta para Cristo, senão você vai morrer. Se arrependa. Para quem você abriu a boca? Para quem você pegou o WhatsApp e mandou uma mensagem, olha, Jesus te ama. Às vezes, irmãos, eu sempre volto, em todas as minhas pregações eu volto para isso. Para quem você tem falado de Cristo? Para quem você tem pregado o arrependimento? Porque eu creio, irmãos, que se você está aqui, é porque algo você veio buscar ou entregar. Eu ainda falei hoje pro Carlos, falei assim, Carlos, as pessoas têm um pensamento errado, que elas acham que ela está indo para a igreja para buscar. E na verdade nós estamos indo para entregar. Mas quem você tem entregado para Deus dentro da sua casa? Dentro da sua parentela, no seu serviço? É muita opinião, irmãos. É muitas atitudes mal tomadas. É muitas palavras mal colocadas que está nos afastando de Cristo. Está nos afastando daquilo que Ele nos deu. O ide pregar o evangelho. Se arrependei-vos. Irmãos, eu não sei qual vai ser a hora que Cristo vai te levar, mas que você tem que estar pronto. Então hoje é o momento de você se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que você cometeu, daquilo que o seu pensamento está projetando em fazer. Presta atenção, o pecado ele começa na mente, e depois vai para o coração, e depois a gente comete. E eu falo, irmãos, tenha o Espírito Santo de Deus para te alertar desse mal. Judá, ele se arrependeu, e olha que maravilha que aconteceu. Leia a palavra, irmãos, é maravilhoso ler a palavra de Deus. Às vezes a gente fica assistindo série, mas se você pegar a palavra, existem várias histórias de todas as formas dentro da Bíblia, que você vai se encantar. Ah, Elina, eu não consigo. Peça para Deus, Senhor, me ensina a amar a Tua palavra, me ensina a amar, me dá o discernimento de entender. Como eu falei, irmãos, eu já li a Bíblia outras vezes, mas eu nunca tinha me apegado a isso, que Judá
cometeu tudo isso, teve o arrependimento. Depois que eu falei assim, meu Deus, por isso, ele é o leão da tribo de Judá, ele é da genealogia, ele se arrependeu, ele mudou o comportamento dele, ele trouxe bênção depois para a casa dele, para o pai dele, para os irmãos dele. Você tem que ser essa pessoa, irmãos. Até aqui, até o dia de hoje, você fez errado. Daqui para frente, se arrependa, deixa para trás, irmãos, deixa para trás. Não tenha medo. De uma coisa que eu não tenho medo, irmãos, é de deixar para trás. Porque eu sei que o Senhor é comigo e eu vivo Maranata. A hora vem, Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu não vejo a hora do dia que Jesus vem buscar a igreja dele, porque é para isso que eu vivo. Quando eu entendi que eu tinha que viver o Maranata, quando eu entendi que a minha vida era de Cristo, para Cristo, irmãos, as coisas do mundo não me convencem, as coisas do mundo não me afastam, as coisas do mundo não me compram, não me corrompem, porque eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para Deus. Que essa noite, irmãos, para finalizar, você possa se arrepender. Quando eu falo, não é se arrepender pelos seus pecados, Aline, todos os dias eu peço perdão. Não, irmãos, é se arrepender pelas grandes coisas, pelas pequenas coisas, porque se houver arrependimento, vai ter restauração, e a restauração traz bênção. A restauração de Judá trouxe Jesus na genealogia dele. Imagine o que pode acontecer na sua vida, irmãos. Hoje você pode estar aqui, mas daqui a um tempo você pode estar lá na neve nos Estados Unidos, você pode estar lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, vendo aquela maravilha. Você pode estar em outro lugar, você não sabe. Mas o arrependimento, irmão, traz restauração. A restauração traz bênção. Quantas palavras nós temos ouvido aqui? O Wanderson pregou, o Gabriel, a Luana, o pastor. Palavras de bênção. E nós não temos nos apegado nessas palavras de restauração. Aí, para finalizar, nosso pastor falou que esse ano era o ano da restauração e o ano do crescimento. Sem restauração não vai haver crescimento. Não queira estar nos Estados Unidos sem haver uma restauração na sua vida para ter um crescimento na sua vida. Não queira estar no emprego melhor sem haver um arrependimento para ter uma restauração, para ter um crescimento de um cargo, um crescimento de um valor, de aumento de salário. Irmãos, são etapas. E não pule etapas, mas escute a voz de Deus. Se arrepende. Para haver restauração, tem que haver o arrependimento da igreja. Porque hoje, irmãos, entenda o que eu vou falar, pode ser o seu último culto. Você se arrependeu? Eu não sei, a gente sempre pede, Senhor, nos livra de todo mal, de toda bala perdida, de todo acidente. Mas pode ser o seu último culto, irmãos. Há 23 anos atrás, eu pedi uma irmã, ela foi assassinada. Mas quando ela estava ali no leito, chegou uma mulher e falou assim: ei, Ana, você se arrepende? Ela: eu me arrependo dos meus pecados. Fala para minha mãe, para minha família que eu me arrependo e eu estou indo para Cristo, eu estou indo em glória com Cristo. Não, mas irmãos, o que eu estou falando, não espere chegar no momento que você estiver no momento de morte para falar: Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Não, se arrepende enquanto há tempo. É hoje que Deus falou para você se arrepender. É hoje que Deus falou assim: tá vendo esse seu passado aqui? Se arrepende, porque eu vou pegar todos os seus pecados e jogar no lar do esquecimento. A palavra dele diz isso. Queira isso para a sua vida, irmãos. Queira crescimento. Queira restauração. Porque eu tenho certeza, irmãos, que esse ano vai ser um ano de testemunhos com tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida através do arrependimento. Amém, irmãos? Amém? É isso que eu quero deixar para vocês. Se arrependa. Não tenta cometer esses mesmos erros, achando que o nosso erro é achar que Deus é tão bom que mesmo a gente errando, mas Deus vai me perdoar. Deus é misericordioso e continuar fazendo aquilo que está errado. Permanecer no erro. Permanecer no erro, irmãos, nos traz morte espiritual. E não queira morrer espiritualmente. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Hoje não tem ministração, no louvor de ministração, mas
Eu creio que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Às vezes a gente fica esperando o momento da ministração para a gente vir aqui e pedir perdão, chorar, sendo que nós temos às vezes 2 horas para pedir perdão, para chorar. A gente tem o começo do louvor, a gente tem o momento de dízimos e ofertas, a gente tem o momento da ministração da palavra. Hoje eu não vou pedir para você vir aqui e se arrepender, mas eu vou falar assim para você: se analisa e veja aquilo que você tem que pedir perdão para Deus e parar de cometer. Parar, porque Judá, ele não parou na primeira morte do filho, no primeiro filho que morreu. Ele continuou. Quando ele viu a gravidade do problema, que ele, opa, ela é mais justa do que eu, e se arrependeu. Não espere anos passar. Não espere, não, mês que vem, não, 2020 janeiro já passou, talvez eu comece em janeiro do ano que vem, talvez eu deixe de fazer, deixe de falar só em janeiro do ano que vem. Não, irmãos, é hoje, é o agora. A palavra de Deus é hoje e agora. É hoje que Ele quer trazer o arrependimento para restaurar cadeias quebradas. Deus quer restituir sonhos essa noite. Quantos sonhos você já colocou diante de Deus que pelas consequências do seu pecado, esse sonho se afastou? Quantos planos que você colocou no papel no começo do ano, que você já até colocou de lado, falou assim: não, eu não quero mais fazer isso, por consequências de atitudes erradas, por posicionamentos errados. Mas se arrepende, irmãos, volte a sonhar os sonhos de Deus, volta a ouvir a voz de Deus. Eu creio que Judá, ele ouviu a voz de Deus com tudo aquilo que ele cometeu. E um conselho que eu deixo para a igreja essa noite, irmãos: leia a palavra, estude a palavra, para que você não fique boiando naquilo que o pregador está falando. São muitas histórias, são muitos testemunhos, são muitos milagres, muitas maravilhas. Esses dias meu coração se encheu de alegria que André chegou e falou assim para mim: mãe, eu estou lendo que Jesus foi lá e quando Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Só que eu falei: filho, e Jesus chorou, você viu? Mãe, porque ele era o melhor, ele era amigo de Jesus. Sabe, irmãos, o prazer de falar, de ler uma história e de se encantar com aquilo que Jesus falou.